Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema-chave, né? O processo de criação das leis no Brasil. A gente vai olhar direto para a Constituição de 88, ali entre os artigos 59 e 69. A ideia é clarear um pouco como as regras que, enfim, nos governam, como elas nascem, como são mudadas, entender os mecanismos, quem participa, como o jogo funciona. Que tal a gente começar pelo começo mesmo, pelo artigo 59? Perfeito. O artigo 59 é, digamos, o nosso cardápio inicial. Ele lista os tipos de normas, né? O que pode ser criado pelo processo legislativo. A lista é essa: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, as famosas medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. São as ferramentas, vamos dizer assim. E olha, um detalhe importante logo de cara: o parágrafo único desse artigo já diz que precisa ter uma lei complementar específica para detalhar como todas as outras leis vão ser feitas, redigidas, alteradas e até consolidadas. Certo. Então, começando pelo topo, né? As emendas à Constituição. O artigo 60 trata delas. Mudar a Constituição, isso é coisa séria. Quem é que pode dar o pontapé inicial para mexer na Constituição? Não é qualquer um. A Constituição limita bastante. A proposta de emenda, ela pode vir, assim, de, no mínimo, um terço dos deputados federais ou um terço dos senadores. Outra via é o presidente da República. E tem também as assembleias legislativas dos estados. Mas aí a régua sobe. Precisa que mais da metade das assembleias apresentem a proposta. E não basta apresentar. Cada uma delas tem que aprovar por maioria relativa dos seus membros. Então já dá para ver que não é simples nem para começar, né? Imagino. E para aprovar depois de proposta, deve ser mais complicado ainda, certo? Qual é o caminho? Exatamente. O caminho é longo e é bem rigoroso. A ideia da estabilidade para a Constituição. Um ponto interessante que mostra isso está lá no parágrafo 1º do artigo 60. É proibido sequer discutir emenda constitucional se o país estiver sob intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Para garantir a estabilidade em crise, né? Já para aprovar mesmo, a proposta tem que ser discutida e votada em cada casa do Congresso, Câmara e Senado, separadamente. E mais, em 2 turnos de votação em cada casa. E o ponto-chave, o quórum, precisa de 3/5 dos votos dos membros, em cada casa. Em cada turno. Esse quórum altíssimo, 3/5, é um sinal claro, né? A Constituição não é para mudar toda hora, só com um consenso político muito forte. Depois de aprovada sem pelas 2 casas, a emenda é promulgada. Quem promulga são as mesas da Câmara e do Senado juntas. E fora esse processo super exigente, tem alguma coisa na Constituição que simplesmente não pode ser mudada? Algum limite no conteúdo? Tem sim. São as famosas cláusulas pétreas. Elas estão listadas no parágrafo 4º do artigo 60. Elas são o núcleo duro, aquilo que o pessoal que fez a Constituição quis proteger de qualquer mudança. Basicamente, não pode ter emenda querendo abolir a forma federativa de Estado, né, a união de estados, municípios, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário e, claro, os direitos e garantias individuais. São os pilares mesmo, imutáveis. Entendido. E se uma proposta de emenda não passar, for rejeitada, pode tentar de novo logo depois? Não pode. O parágrafo 5º do artigo 60 é claro. Se a matéria de uma proposta de emenda foi rejeitada ou considerada prejudicada, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Lembrando que a sessão legislativa é basicamente o ano de trabalho do Congresso. Isso evita ficar remoendo o debate que já foi decidido, né? Certo. Super claro sobre as emendas. Agora, descendo um degrau, como nascem as leis mais do dia a dia? As leis complementares e as ordinárias. O artigo 61 começa a falar disso. Quem pode propor essas leis? Olha, aqui o leque abre bastante. Qualquer deputado ou senador pode propor, as comissões da Câmara, do Senado ou do Congresso também, o presidente da República, claro, e também o Supremo Tribunal Federal, o STF, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e, um ponto super importante, os próprios cidadãos, pela chamada iniciativa popular. Interessante essa variedade. Mas tem alguma pegadinha?
Algum assunto que só um deles pode propor? Tem sim. E isso é fundamental para o equilíbrio dos poderes, né? O parágrafo 1º do artigo 61 define assuntos que são de iniciativa privativa do presidente. Ou seja, o Congresso não pode começar a discutir esses temas por conta própria, a proposta tem que vir do Executivo. Exemplos clássicos: leis sobre o efetivo das Forças Armadas, leis que criam cargos ou funções na administração federal ou aumentam o salário de servidor federal. Também é iniciativa exclusiva do presidente falar sobre organização administrativa e judiciária dos territórios, o regime jurídico dos servidores da União, criar ou extinguir ministérios, essas coisas estruturais da administração. E aquela iniciativa popular que você mencionou? Como funciona isso na prática? Parece um canal direto importante. É sim, um mecanismo de democracia participativa bem interessante, embora não seja fácil de usar na prática. O parágrafo 2º do artigo 61 explica como é. O projeto tem que ser apresentado na Câmara dos Deputados e precisa vir assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Mas não é só o número total. Tem um detalhe. Essas assinaturas têm que estar distribuídas por pelo menos 5 estados diferentes. E em cada um desses 5 estados precisa ter assinatura de pelo menos 0,3% dos eleitores dali. É um desafio logístico, mas garante um apoio mínimo espalhado pelo país, né? Entendi a lógica. E depois que o projeto é proposto, seja por quem for, tem diferença na hora de aprovar uma lei complementar e uma ordinária? E uma diferença crucial está lá no artigo 69. As leis ordinárias, que são a grande maioria, precisam só de maioria simples dos votos dos parlamentares que estão presentes na sessão, claro, desde que tenha o número mínimo de presentes para votar, o quórum, né? Já as leis complementares, não. A Constituição reserva elas para assuntos mais estruturantes, mais sensíveis. Por isso, exigem um consenso maior. Elas só passam se tiverem o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Casa. Ou seja, metade mais um do total de deputados, 257, ou do total dos senadores, 41. Não importa quantos estão presentes na sessão, tem que ter o voto da maioria do total. Isso dá mais peso, mais legitimidade para essas leis. Ok. Agora vamos para um tópico que sempre dá o que falar. As medidas provisórias, as MPs. Artigo 62. Quando é que o presidente pode, assim, baixar uma norma que já sai valendo como lei antes mesmo do Congresso analisar? A Constituição abre essa porta em casos de relevância e urgência. São os 2 requisitos-chave. O presidente edita a MP, ela é publicada no Diário Oficial e pronto, já está valendo com força de lei. Só que ele tem a obrigação de mandar essa MP imediatamente para o Congresso Nacional. Aí o Congresso vai decidir se ela vira lei de verdade ou não. É uma ferramenta para dar agilidade para o governo em situações que, teoricamente, não podem esperar o trâmite normal de uma lei. Mas essa agilidade tem freios. O presidente pode usar MP para qualquer coisa que ele ache urgente e relevante. Não, de jeito nenhum. Existem limites bem claros, limites materiais, no parágrafo 1º do artigo 62. São as vedações. E elas são super importantes para proteger certas áreas de mudanças muito rápidas ou unilaterais. Basicamente, não pode MP sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, nada disso. Também está fora. Direito penal, processo civil, organização do judiciário do Ministério Público, carreira dos membros, também não pode por MP. E mais, leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA não podem ser alteradas por MP. A única exceção é para abrir crédito extraordinário, tipo em caso de guerra, calamidade pública. Também não pode MP para tratar de matéria que a Constituição exige lei complementar. E outras proibições, MP para confiscar bens, poupança, ou para tratar de assunto que o Congresso já aprovou e só está esperando a sanção do presidente. Entendi. Faz sentido proteger esses temas. E quanto tempo uma MP dura? E os efeitos? Se o Congresso não fizer nada, ela vale para sempre? Não, de forma alguma. Elas têm prazo de validade. O parágrafo 3º do 62 diz que a MP perde eficácia desde o dia em que foi editada, se não for convertida em lei em 60 dias. Esse prazo de 60 dias pode ser prorrogado uma única vez por mais 60 dias, automaticamente. Então, o prazo total máximo é 120 dias. Se não virar lei nesse tempo, ela caduca, deixa de valer. Aí um detalhe, esse prazo não corre durante o recesso do Congresso, tá? Fica suspenso. Parágrafo 4º.
Se a MP caducar ou for rejeitada, o Congresso deveria editar um decreto legislativo para dizer como ficam as situações que aconteceram enquanto ela avalia. Tem também uma regra específica para impostos, parágrafo 2º. Se a MP aumenta imposto, com algumas exceções, ela só produz efeito no ano seguinte se for convertida em lei até o último dia do ano em que foi criada. E como o Congresso lida com essa pressão do prazo para analisar as MPs? O processo é diferente. Sim, é um processo bem mais rápido. Primeiro, cada casa, Câmara e Senado faz uma análise prévia para ver se aqueles requisitos, relevância e urgência, estão mesmo presentes, parágrafo 5º. Se uma MP não for votada em 45 dias depois de publicada, ela entra no chamado regime de urgência, parágrafo 6º. Isso significa que ela tranca a pauta de votações da casa onde ela estiver tramitando. Primeiro na Câmara, depois no Senado. Nada mais pode ser votado ali até que a MP seja decidida. E as MPs sempre começam a tramitar pela Câmara dos Deputados, parágrafo 8º. Antes de ir para o plenário votar, elas passam por uma comissão mista, uma comissão com deputados e senadores juntos, que dão um parecer sobre a MP, parágrafo 9º. E uma regra importante para evitar abuso. É proibido reeditar, na mesma sessão legislativa, no mesmo ano, uma MP que foi rejeitada ou que caducou, parágrafo 10º. O governo não pode ficar insistindo na mesma tecla se o Congresso já disse não. E se a MP caduca e o Congresso esquece de editar aquele decreto para regular os efeitos, o que acontece com as coisas que foram feitas baseadas nela? Aí tem uma solução pragmática no parágrafo 11. Se passarem 60 dias depois que a MP caiu, foi rejeitada ou caducou, e o Congresso não editar o tal decreto legislativo, as relações jurídicas que foram criadas com base na MP continuam valendo. Elas ficam regidas pela própria MP, mesmo ela não existindo mais formalmente. É para evitar um limbo jurídico, né? E um último detalhe do processo, parágrafo 12º. Se o Congresso aprova um projeto de lei para converter a MP, mas faz mudanças no texto original dela, a MP original continua valendo, com o texto que o presidente mandou até esse projeto alterado ser sancionado ou vetado. De novo, para não ter vácuo legal. Ufa! Realmente complexo. Um equilíbrio delicado entre a urgência do executivo e o controle do legislativo. Agora, saindo um pouco das MPs, vamos voltar para o caminho mais, digamos, tradicional. Como um projeto de lei comum, seja ordinária ou complementar, vira lei na prática. Qual é o fluxo normal? Certo. Esse fluxo está descrito principalmente nos artigos 64 a 67. Primeiro, onde começa faz diferença. Projetos de lei que vêm do presidente, do STF ou dos tribunais superiores sempre começam na Câmara dos Deputados, artigo 64. O presidente também pode pedir urgência para votar os projetos dele, parágrafo 1º. Se ele pedir urgência, a Câmara e depois o Senado têm cada um 45 dias para analisar. Se não analisarem nesse prazo, a pauta de votações da Casa trava para quase tudo até que o projeto urgente seja votado. Parágrafo 2º. É parecido com o que acontece com as MPs depois de 45 dias. Ok, então o projeto foi proposto, discutido e aprovado na primeira casa. E aí? Aí ele vai para outra casa, que vai funcionar como casa revisora, artigo 65. Lá na casa revisora, o projeto passa por uma única discussão e votação. Se a casa revisora aprovar o texto igualzinho veio da primeira casa, ótimo! O projeto segue para a próxima etapa. Sanção ou promulgação. Se a casa revisora rejeitar o projeto, ele é arquivado, fim da linha para ele. Agora, o que acontece muito é a casa revisora aprovar, mas com mudanças, com emendas. Nesse caso, o projeto não vai direto para o presidente. Ele tem que voltar para a casa onde começou, a casa iniciadora, mas volta só para analisar as emendas que a revisora fez. Entendi esse ping-pong entre as casas. E depois que o Congresso finalmente aprova o texto definitivo, o que vem? Aqui entra um poder bem importante do presidente, né? A sanção e o veto. Artigo 66. Exatamente. É a hora da decisão final do Executivo. O projeto aprovado pelo Congresso vai para o presidente da República. Ele tem 15 dias úteis para decidir. Se ele concordar, ele sanciona. E aí vira lei. Se ele ficar quieto, não disser nada nesses 15 dias úteis, o silêncio vale como concordância. É a chamada sanção tácita.
Parágrafo 3º. O projeto vira lei do mesmo jeito, mas ele também pode vetar. Parágrafo 1º. Totalmente ou só uma parte. O veto tem que ser nesses mesmos 15 dias úteis e tem que ser justificado, ou porque ele acha inconstitucional, ou porque acha contrário ao interesse público. E ele tem que comunicar os motivos do veto para o presidente do Senado em 48 horas. Um detalhe importante: o veto parcial, parágrafo 2º, só pode pegar o texto inteiro de um artigo, de um parágrafo, de um inciso ou de uma linha. Não pode vetar só uma palavra ou uma frase solta. Mas o veto do presidente é a palavra final? Ou o Congresso ainda pode fazer alguma coisa? O Congresso pode reagir e a palavra final é dele. Mas o processo para derrubar o veto é duro. O veto volta para o Congresso Nacional para ser analisado, parágrafo 4º. Deputados e senadores se reúnem em sessão conjunta para votar o veto. Eles têm 30 dias para fazer isso, a partir do momento que recebem a comunicação do veto. Se não votarem em 30 dias, o veto tranca a pauta da sessão conjunta, parágrafo 6º. Não se vota mais nada até decidir o veto. E para derrubar o veto, olha só, precisa de uma maioria expressiva. O voto favorável da maioria absoluta dos deputados, pelo menos 257, e também da maioria absoluta dos senadores, pelo menos 41. As duas maiorias, contadas separadamente, não é fácil conseguir isso. Mostra que, para reverter a decisão do presidente, precisa de um consenso parlamentar bem forte. E se o Congresso consegue essa maioria toda e derruba o veto? O que acontece com o projeto? Aí o projeto de lei volta, mas agora para ser promulgado. Quinto inciso. O presidente da República é obrigado a promulgar a lei em 48 horas. Se ele não fizer isso, ou no caso da sanção tácita, se ele também não promulgar em 48 horas, a Constituição tem um plano B, C, para garantir que a lei entre em vigor. Quem promulga é o presidente do Senado, também em 48 horas. Se ele também não fizer, a bola passa para o vice-presidente do Senado, sétimo inciso, a lei vai ser promulgada de qualquer jeito. Entendido. E para fechar esse ciclo do projeto de lei, o que acontece se um projeto for simplesmente rejeitado pelo Congresso? Pode apresentar de novo. O artigo 67 cuida disso. A regra geral é: matéria de projeto de lei que foi rejeitado só pode virar um novo projeto na mesma sessão legislativa, no mesmo ano, se a nova proposta for feita pela maioria absoluta dos membros de uma das casas, da Câmara ou do Senado. Ou seja, normalmente, projeto rejeitado está fora de jogo naquele ano, a menos que tenha um apoio parlamentar muito forte para trazer o assunto de volta à tona. Certo. Olha, além dessas formas mais comuns, a gente viu que tem também as leis delegadas. Artigo 68. Parece algo menos usado, né? O que é isso exatamente? Essas são bem menos comuns hoje em dia. É uma situação em que o Congresso Nacional autoriza o presidente da República a fazer uma lei sobre um assunto específico. O presidente tem que pedir essa delegação para o Congresso. Se o Congresso topar, ele edita uma resolução. Essa resolução é a autorização formal e ela tem que dizer direitinho sobre o que o presidente pode legislar e quais são os termos, os limites dessa delegação. Mas o Congresso pode delegar qualquer coisa para o presidente fazer a lei? Não, também tem limites bem claros lá no parágrafo 1º do artigo 68. Não pode delegar atos que são de competência exclusiva do próprio Congresso, ou só da Câmara, ou só do Senado. Também não pode delegar matéria que é reservada para a lei complementar. E tem uma lista de temas sensíveis que também estão fora: organização do Judiciário e do Ministério Público, carreira dos membros deles, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos, eleitorais e planos orçamentários, PPA, LDO, LOA. Nada disso pode ser delegado. A própria resolução do Congresso que dá a delegação pode até exigir, no parágrafo 3º, que o projeto de lei delegada, depois que o presidente fizer, volte para o Congresso para ser apreciado. Aí seria uma votação única, sem poder fazer emendas. Entendi. E para a gente fechar essa nossa varredura pelos artigos, tem uma regra sobre controle de gastos que me chamou a atenção no artigo 63. O que ela diz? Assim, basicamente é uma trava para evitar aumento de despesa durante a tramitação. O artigo 63 proíbe que emendas dos parlamentares aumentem a despesa prevista em 2 casos principais. Primeiro, nos projetos que são de iniciativa exclusiva do presidente, tem umas ressalvas para a lei orçamentária, mas a regra geral é essa.
E segundo, nos projetos que tratam da organização dos serviços administrativos da própria Câmara, do Senado, dos tribunais federais e do Ministério Público. É um jeito de impedir que o legislativo, via emendas, acabe inflando os custos de propostas que vieram do executivo ou os custos da sua própria estrutura. Nossa, percorremos um caminho bem detalhado, hein? Desde mudar a Constituição, que é super difícil, até as leis do dia a dia, passando pelas MPs, que são super rápidas, e até essas leis delegadas. Vimos vários tipos de lei com exigências de voto bem diferentes, maioria simples, absoluta, 3/5, e vários pontos de partida para uma lei, né? Envolvendo todos os poderes, e até nós, cidadãos. Arquitetura pensada com muitos freios e contrapesos. A iniciativa privativa do presidente limita o Congresso em certas áreas, né? Mas o veto do presidente pode ser derrubado pelo Congresso. As MPs dão agilidade para o executivo, mas o Congresso controla, tem prazo, pode rejeitar. A dificuldade para emendar a Constituição e as cláusulas pétreas protegem o núcleo do sistema. Dá para sentir uma tensão constante, né? Entre a necessidade de agilidade, que a sociedade muitas vezes cobra e que as MPs tentam entregar, e o ritmo do Congresso, que é mais lento, mais deliberativo, porque precisa ter debate, negociação, representatividade. E essa tensão toda acaba deixando a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma questão para pensar. Exatamente, fica a reflexão. Com toda essa complexidade, esses filtros, vetos, contrapesos que a gente viu no processo legislativo brasileiro, como isso afeta a capacidade do Estado de responder rápido às demandas da sociedade. Demandas que às vezes são urgentes. É um convite para a gente pensar nesse equilíbrio delicado. De um lado, a garantia da democracia, da discussão cuidadosa, da estabilidade que esses mecanismos trazem. Do outro, a necessidade de ser eficiente, de produzir as leis que o país precisa com agilidade. Onde será que está o ponto ideal entre esses dois polos? Uma excelente provocação para a gente continuar pensando sobre isso. E com ela, a gente encerra essa nossa análise de hoje sobre o processo legislativo na Constituição. Agradecemos muito a atenção de quem nos ouviu e esperamos vocês na nossa próxima conversa. Até lá!